Então, vocês viram que a gente começou lá pela bioquímica, né, uma revisão da bioquímica básica. Fomos para os carboidratos, que são nossa fonte de energia. Comentamos sobre os lipídios. Aí fomos para o diabetes. Depois fomos para a obesidade, síndrome metabólica. Chegamos na aterosclerose, das hiperlipidemias, de algumas hiperlipidemias, né? Vimos que o principal problema aí, que acaba criando essas condições clínicas que nós vamos acompanhar no laboratório posteriormente, estão relacionadas ao consumo de carboidratos. Por que isso tudo acontece na prática? Sempre é mais fácil pensar no nosso metabolismo, né? No metabolismo dos nossos pacientes também, como se nós ainda estivéssemos lá na Idade da Pedra, em que encontrar alimento era muito difícil. Então nós sempre vivíamos mais ou menos no limite. E atualmente a gente tem muita fartura. Então eu fiz os cálculos hoje, me pesei na balança e eu engordei 15 quilos nesse ano de pandemia. Isso não acontecia na época que nós éramos caçadores e coletores. Então esse é o problema, né? Tudo começa com a ingestão de carboidratos, né? Então, como a gente ingere muito mais carboidratos do que precisa, o pâncreas produz mais insulina e aí os nossos receptores de insulina acabam desenvolvendo uma resistência à insulina, não funcionam mais corretamente. Beleza. Nisso aí a gente tem o princípio do diabetes, que é a hiperinsulinemia, paradoxal a uma hiperglicemia, né? Se tem bastante insulina, era para ter baixa glicose presente no plasma. A glicose teria que ter entrado em todas as células, né, musculares. A gente viu que vamos dizer assim, é fácil de perceber que depois que o paciente tem essa hiperglicemia, isso descontrola o metabolismo também de lipídios. Por isso o diabetes causa acidose metabólica, né? E aí no metabolismo de lipídios, os lipídios só começam a ser degradados no tecido adiposo justamente quando eu tenho baixa insulina, porque isso indica que eu estou numa condição de jejum. Se a insulina está alta, isso quer dizer que eu estou alimentado, né? O corpo imagina isso. Quando a insulina está alta, é porque eu acabei de me alimentar. Então não tem degradação de lipídios do tecido adiposo. Só que essa hiperglicemia do diabetes não funciona muito bem para cérebro e fígado, porque eles têm transportadores de glicose que não dependem da insulina. Abrindo um parênteses, é por isso, inclusive, que o paciente recém-diagnosticado com diabetes faz tratamento com medicamentos por via oral para manter o nível basal de glicose. Ele não precisa ir direto para tratamentos mais agressivos, né, como fazer o uso de doses maiores de insulina. Ele consegue fazer esse tratamento com medicamentos hipoglicemiantes orais, porque fígado e cérebro continuam gastando essa glicose mesmo com essa resistência à insulina, porque eles não dependem da insulina para transportar esse carboidrato. Só que o fígado, funcionando lá no modo Idade da Pedra, ele captura toda essa energia, que são esses carboidratos, e direciona essa energia para o armazenamento. Como que ele faz isso? Sintetizando lipídios a partir dos carboidratos em excesso. VLDL é produzida no fígado. VLDL vai então circulando no seu sangue, chega lá próximo do tecido adiposo, encontra uma lipoproteína lipase presente em todos os seus vasos, em todos os seus capilares.
os seus triacilgliceróis são transformados em ácidos graxos, o ácido graxo vai lá e se acumula mais no tecido adiposo. E aí temos um grande problema, a diabesidade, a associação entre o diabetes e a obesidade. E esse looping infinito que é a síndrome metabólica. VLDL em grandes quantidades, após perder parte dos seus triacilgliceróis, se torna IDL. IDL, após perder partes dos seus triacilgliceróis, se torna LDL, o famoso colesterol ruim. O LDL, por sua vez, circulando na corrente sanguínea, ele sofre apinocitose. Ele tem o papel de entrar nas células para que ele seja utilizado como uma fonte de colesterol intracelular, né? Só que ele pode se acumular na base dos tecidos presentes nos vasos, dos tecidos epiteliais dos vasos. E aí nós temos o ateroma, que pode dar origem à aterosclerose. Então, basicamente esse foi o caminho que nós fizemos até agora. E esse caminho, obviamente, teve elementos clínicos que puderam ser medidos em todas essas condições clínicas dos nossos pacientes, né? Nós falamos de glicemia de jejum, teste oral de tolerância à glicose, depois falamos das hiperlipidemias, né? A dosagem dessas lipoproteínas plasmáticas que estão envolvidas aí nas doenças. Existem várias hiperlipoproteinemias, algumas não são tão prejudiciais, como, por exemplo, a hiperquilomicroinemia, que é uma grande quantidade de quilomicrons. Nós vimos também que dentro do metabolismo, esses quilomicrons vêm da gordura que é absorvida da dieta, do torresmo que você comeu. Então, esse torresmo não tem risco de provocar acidentes, né, cardíacos, aterosclerose. Porque o paciente que geneticamente tem uma predisposição a ter muitos quilomicrons não está no grupo de risco da doença arterial coronariana. Então, outra coisa que a gente depreende, né, para orientar os nossos pacientes é que a gordura de porco não faz mal, como foi propagandeado aí por muito tempo, né? Já a substituição da gordura de porco pelo óleo de girassol, óleo de soja, essa é mais prejudicial. Porque por serem gorduras que são insaturadas, tem uma dupla ligação ali no meio da cadeia, quando aquecidas, podem dar origem a moléculas totalmente diferentes do que se encontra da realidade, né? E isso é pró-inflamatório. Quando ela circula lá no seu corpo, ela pode dar origem a reações inflamatórias, que é também o agravante da aterosclerose. E hoje a gente vai para uma outra etapa, né? Nós chegamos aí em todo esse processo, né? Diabetes, obesidade, aterosclerose. E a gente vai agora para esse paciente que infartou, que infelizmente teve as complicações da aterosclerose e sofreu infarto. Aquele ateroma presente lá nos vasos, em algum dos seus vasos, se rompeu por algum motivo, por uma atividade física, inflamou, gerou um trombo e impediu a circulação de sangue que irrigasse justamente o coração. É o que nós conhecemos como infarto agudo do miocárdio. Então nós vamos começar a avaliar esse paciente. A princípio, eu quero que vocês tenham em mente o seguinte: como que eu avalio a condição dos órgãos do corpo? Basta pensar o seguinte:
Nos órgãos, tem tecidos. Nos tecidos, tem células, né? Então, na musculatura cardíaca, tem células musculares, né? As células, por sua vez, possuem enzimas no seu interior. Isso acontece no coração, o fígado, os hepatócitos, que são as células hepáticas, também têm suas enzimas. Sempre que ocorre o dano em algum desses tecidos, seja por traumas, seja por essa morte devido à interrupção do fluxo sanguíneo, essas células morrem. E aí, elas não têm mais a capacidade de manter a sua membrana plasmática funcionando. Quando essas células morrem, o que acontece com as enzimas que estão dentro das células? Elas vão para o sangue, vão para a corrente sanguínea. Então, nessa parte da disciplina, nós veremos que os testes bioquímicos que são realizados, os testes clínicos, eles tentam encontrar níveis alterados dessas enzimas que deveriam estar no interior das células. Tá? É sempre assim. Esse é o princípio nessa nova etapa que nós enfrentaremos agora. Ok? E aí, existem enzimas que estão presentes não só na musculatura do coração, mas também na musculatura esquelética. Se eu encontro uma enzima dessas, pode ser que o dano não tenha sido no coração, né? Eu posso dar um falso positivo para o infarto. Então, quanto mais específica é a enzima, mais garantia eu tenho sobre o diagnóstico, certo? Então, pode haver enzimas que só existem na musculatura do coração, e aí eu verifico o teor dessas enzimas, a concentração dessas enzimas no plasma. Normalmente, já se espera alguma concentração dessas enzimas presentes no sangue, tá? Porque as nossas células estão morrendo constantemente e se multiplicando e morrendo. Agora, quando essas concentrações ultrapassam valores limite, isso indica dano tecidual. Beleza? Eu coloquei também na plataforma de vocês um arquivo que resume essas enzimas, tá? Ele já começa aqui com essa tabela e demonstra aqui algumas enzimas de interesse no nosso corpo. É como eu disse para vocês, no começo da aula a gente comentou sobre o estágio e alguns de vocês já estão estagiando. Eu tenho certeza absoluta que vocês já estão passando receitas para o SNGPC. Não é verdade? Vocês não aprenderam isso em aula nenhuma. Sim, aprendi. Então, na aula aqui, a gente não vai abrir o SNGPC com vocês e mostrar, porque isso é trivial de se aprender na prática, né? A mesma coisa acontece com esses testes. Quando você estiver no laboratório de análises clínicas, sendo treinado, você também fará essa parte técnica que só se desenvolve a partir da repetição. Então aqui a gente vai entender como é que funcionam essas enzimas, como é que funcionam esses testes. Então não fiquem com medo desse arquivo aí. Eu preciso alertar vocês disso para que ninguém passe mal, ninguém tenha alguma crise de ansiedade a respeito disso. Isso aqui não cai na prova, tá? Não cai. É informação a respeito das enzimas. Beleza? Então veja quantas enzimas aqui, né? AST, ALT, amilase, lipase, CK, CHE, fosfatase ácida, fosfatase alcalina, gama-GT, LDH, tá? etc. Aqui também traz algumas questões relacionadas aos erros nas determinações das atividades
enzimáticas. Então, enzimas são proteínas. Quais são possíveis fontes de erro, então, para determinar o teor de proteínas numa amostra de sangue? A gente sabe que proteínas expostas a temperaturas altas ou baixas, elas desnaturam. Quer um ótimo exemplo disso? Se na janta você for comer um ovo frito, você percebe que quando a clara cai na frigideira, ela fica branca, né? Isso é a desnaturação das proteínas do ovo. Então isso altera a conformação, a estrutura tridimensional dessas proteínas, porque a temperatura é muito alta, certo? Então, nas amostras de sangue acontece o mesmo. Se a amostra fica congelada ou se ela é deixada em cima da bancada por muito tempo, ela vai se deteriorar, porque proteínas são muito sensíveis à temperatura, né? E aqui outras fontes de erro para vocês se informarem a respeito. Aqui também eu coloquei nessa tabela 2, é interessante porque você consegue verificar a enzima e os objetivos diagnósticos da enzima. Então, claramente, você pode deduzir pela lógica que a amilase pancreática é utilizada para determinar o quadro de pancreatite aguda, certo? Cada enzima, se ela é encontrada em um órgão específico, dosar essa enzima, é a determinação da qualidade desse órgão, se ele está funcionante ou não. Vocês já ouviram falar de pancreatite. Pancreatite pode vir de uma obstrução nos canais que levam as enzimas do pâncreas até o intestino. O nosso corpo é tão perfeito e tão maravilhoso, parabéns a quem nos fez, por quê? As enzimas pancreáticas são, na verdade, proenzimas. Se nós produzíssemos nossas enzimas digestivas pancreáticas da forma com que elas têm que atuar na digestão, nós seríamos digeridos de dentro para fora. Então elas são sintetizadas como proenzimas. Enzimas, sim, mas ainda inativas. Quando ela chega no intestino, é que ela encontra outra enzima que promove a sua ativação em uma enzima de fato, uma enzima pancreática envolvida na digestão. Porém, se acontece uma obstrução nos canais que levam essas proenzimas lá para o intestino, essas enzimas se acumulam no órgão. E aí, com o passar desse tempo, mesmo enquanto proenzimas, elas podem ser ativadas no interior do órgão. E aí passam a digerir o pâncreas de dentro para fora, causando a pancreatite, né? E esse dano celular que acontece no pâncreas libera também as amilases pancreáticas no sangue. Porque as células pancreáticas que têm a amilase como proenzima no interior, no seu interior, nas suas vesículas, são destruídas. E aí o conteúdo desse citoplasma da célula pancreática vai para o sangue. E aí eu posso dosar a amilase pancreática, que era para estar lá no intestino, no sangue. E aí eu fecho o diagnóstico de pancreatite. Perceberam? É mais ou menos assim que funciona a coisa. Então, toda enzima vai gerar um diagnóstico referente ao órgão a que ela pertence. Essa é uma dedução lógica de todo esse processo. Aldolase, doenças musculares, ou seja, a aldolase está nos músculos, né? Alanina aminotransferase está no fígado, doenças hepáticas. Aspartato aminotransferase está no coração e está no fígado também, e também está nos músculos, porque ela indica infarto do miocárdio, doenças hepáticas e doenças musculares. E assim sucessivamente, tá?
É óbvio que existem outros casos, né? A colinesterase para exposição a inseticidas e organofosforados, creatinoquinase, já está dentro do coração de novo. É uma enzima cardíaca. Então ela é dosada e, se está alterada, indica infarto do miocárdio ou doenças musculares. Porque, como eu disse para vocês, creatinoquinase não é específica do coração. Também existe no músculo. É o que nós chamamos de isoenzimas. A enzima desempenha o mesmo papel, tanto na musculatura cardíaca, quanto na musculatura lisa, ou na musculatura esquelética. Só que ela tem algumas modificações. Então elas são muito parecidas, mas algum aminoácido pode estar trocado ali entre elas. E alguns testes não são capazes de determinar essa pequeniníssima diferença entre as isoenzimas. Outros testes já são. Então eles se tornam mais específicos para os danos nos seus respectivos órgãos. Tá? Fosfatase ácida, câncer de próstata com metástase, fosfatase alcalina, doenças hepáticas e doenças ósseas. Lipase, novamente, o pâncreas produz a lipase pancreática, além da amilase, né? Então, se eu encontro lipase no sangue, pancreatite aguda. Ok? E aqui a descrição, né? Então, a amilase, né? Uma das enzimas. A sigla utilizada, o nome comum, qual que é o pH ótimo para análise e a descrição da enzima. A amilase é uma enzima hidrolase normalmente secretada pelas células acinares do pâncreas para o duto pancreático. Esse é o duto que, se for obstruído, fará com que ocorra a pancreatite. Tá? É por ele que essas enzimas são direcionadas lá para o intestino. O papel da amilase no intestino, bem completo. Assim como serão os POPs de quando você estiver no laboratório de análises clínicas. Como é que são os valores elevados. Nós farmacêuticos, meus amigos, de maneira geral, somos muito organizados em relação a isso, né? Tem uma piada bem velha, né, do farmacêutico que morreu, ia para o céu, mas foi mandado para o inferno por uma confusão que deu lá no livro de São Pedro e tal. E aí depois ligaram lá do céu pedindo para mandar o farmacêutico de volta. Essa piada existe com engenharia, com todos os cursos, tá? Mas aí dizem que os diabos lá disseram que não iam mandar não, porque com uma semana que o farmacêutico estava lá, já tinha ar-condicionado em todas as salas, programa de gerenciamento de resíduos e boas práticas de fabricação e controle de qualidade de todos os capetas ali presentes. Então, nos POPs que nós montamos, nós já colocamos todos os desdobramentos possíveis ali. Então, quando você tem acesso a um POP de um laboratório, para começar seu treinamento, depois de ser contratado, ali já tem tudo que você precisa saber e com o tempo você vai também decorando essas questões, tá? Então, não fiquem preocupados em relação a esse documento que eu mandei aqui. Não precisa decorar isso aqui, não. Metodologia de dosagem de um laboratório, tá? Isso aqui vem de um laboratório, então os laboratórios também têm seus kits para análise, né? Gold Analisa. O fundamento químico da análise está aqui. Agora, nessa etapa, que vocês já são farmacêuticos propriamente ditos, vocês já têm condição de entender o que é o fundamento químico de uma análise que é realizada no laboratório de análises clínicas. Pode ser que você não entenda de cara, mas se você correr atrás, você vai conseguir entender. Isso diante de toda a bagagem que você adquiriu no curso. É para isso que a gente estuda. Quando eu estava no começo da graduação, vocês fizeram com que eu me lembrasse lá no começo, lá da farmácia escola, né? Como eu estava estudando em Minas Gerais, a gente teve uma palestra do CRF de Minas Gerais. E tinha um senhor lá, bem velhinho, né? Farmacêutico. E aí, uma das primeiras palestras que eu vi no curso foi dele. E ele explicou, gente, é o seguinte,
curso de farmácia não é um curso superior. Na verdade, vocês estão fazendo um curso técnico. Só que um curso técnico tão complexo que acabou se tornando um curso superior. Mas no estágio, vocês estão percebendo que daqui a pouco vocês serão o quê na drogaria ou na farmácia? Responsáveis técnicos. É por isso que é o curso mais matematizado da área da saúde. É por isso que é o curso que tem mais química, né? É por isso que é o curso que tem mais bioquímica. É porque são conhecimentos técnicos que estão ali para serem executados de fato, né? Então o farmacêutico é o cara que resolve, né? Se vocês têm parentes que trabalham nas indústrias aqui da região, por exemplo, as indústrias automobilísticas, né? Tem um tio meu que trabalha lá, ele é técnico em eletrônica, já trabalhou na Michelin, etc, etc, etc. Quando está em casa lá, o pessoal liga para ele, porque tem certas coisas que só ele que resolve. Uma máquina deu problema, só ele que sabe consertar. Porque os engenheiros, até mesmo os engenheiros que chegam lá, não estão habituados a isso. Então o técnico é quem resolve. Quando tem algum problema relacionado a medicamento, quem que você acha que resolve? É a gente. Mas não é porque a gente sabe tudo. É porque a gente sabe procurar, primeiro ponto, saber procurar. E o segundo ponto, saber interpretar essas questões. Do ponto de vista biológico, do ponto de vista químico, do ponto de vista bioquímico, e integrando isso com todo o metabolismo do paciente. Beleza? Então é nesse sentido que nós começamos a aula de hoje, né? Já fiz essa introdução aí sobre a enzimologia. Vamos voltar nisso na próxima aula, fiquem tranquilos, tá? É um tema que será recorrente nas próximas aulas. Mudamos de módulo aqui, né? E a gente vai aí falar um pouquinho mais do ateroma. Vou mostrar novamente para vocês o ateroma. E aí vamos falar dos critérios para o diagnóstico do infarto agudo do miocárdio, os marcadores clássicos, pelo que nós já conversamos, esses marcadores são quem? São as enzimas que estão lá dentro do coração, que infelizmente quando ocorre o dano, a isquemia, as células morrem e são liberadas para a corrente sanguínea, né? Então existe a creatinoquinase total, que é chamada de CK total, a creatinoquinase isoenzima MB, que é a CK-MB, a lactato desidrogenase total, LD1. Então esses são marcadores clássicos. E também existem os marcadores modernos, que são kits mais específicos, né? A CK-MB massa, que é medida inclusive por um imunoensaio, exatamente igual ao imunoensaio que talvez vocês tenham feito ou viram ser executado referente ao Covid-19. Tá? São os mesmos princípios. No kit existem anticorpos específicos contra essa enzima CK-MB que está no coração. Então, se você usa o método clássico, você identifica a CK-MB. Só que a CK-MB e a CK-MB massa, no método clássico, serão identificadas da mesma forma. Mas se tem uma coisa nessa vida que é específica, são os anticorpos. Concordam comigo? Seu sistema imune, seus linfócitos B, produzem anticorpos que são específicos para cada antígeno existente no seu possível, né, de existir no seu metabolismo aí dentro do seu corpo. Então, quando é feito um imunoensaio, são utilizados anticorpos que são muito específicos, são feitos em laboratório, né, para aquela enzima específica ali que está dentro do coração. Isoformas da CK, troponinas
e a mioglobina. A mioglobina, quando a gente fala mioglobina, não parece com hemoglobina? Qual que é o papel da mioglobina, então? A mioglobina, assim como a hemoglobina, é uma proteína que possui ferro num grupo prostético. Por que essas proteínas têm o ferro? Por que a hemoglobina tem ferro? Porque o ferro tem uma afinidade muito grande pelo oxigênio. Você pode perceber isso quando tem uma estrutura de ferro abandonada no tempo. O que acontece com ela? Isso mesmo, ela enferruja. Ela enferruja porque o ferro tem afinidade pelo oxigênio. Então é por isso que o ferro está presente na hemoglobina, que é a proteína que carrega o oxigênio. A hemoglobina não vai ficar carregando oxigênio o tempo todo para o seu músculo, isso sobrecarregaria o seu metabolismo. Você precisaria de muitas hemoglobinas. Existe uma proteína que também tem ferro, mas que fica lá no músculo, armazenando oxigênio. É a mioglobina. A hemoglobina entrega o oxigênio para a mioglobina e ela segura esse oxigênio lá. É por isso que você pode, ao atravessar o sinal, quando ele estiver quase fechando, você dá uma corridinha. Não teve oxigênio suficiente ali, só vindo da respiração, mas tinha na mioglobina que entregou lá para as células fazerem o ciclo de Krebs. A gente sabe que o oxigênio é o aceptor final dos elétrons da cadeia de transporte de elétrons mitocondrial. O principal papel do oxigênio, você só respira por causa disso, é pegar esses dois elétrons lá da cadeia de transporte de elétrons e se tornar água. Senão nem existiria vida, né? Mas enfim, continuemos aqui. O que é isquemia, professor? Palavra difícil. Isquemia é a ausência de irrigação sanguínea. Então aqui no coração chegam artérias também, né? Que vêm do pulmão, com sangue novo. Se eu obstruo uma dessas artérias, essa parte aqui passa a não ser irrigada. Ela morre. Se ela não for, se eu não retirar esse trombo que foi formado e essa parte não for irrigada, ela vai morrer. Por que tem a dor na isquemia, gente? Vocês já pararam para pensar que quando para de irrigar, não chega oxigênio? Então, qual que é a importância das aulas de bioquímica que vocês fizeram lá atrás? A gente sabe que dentro da célula tem a glicólise e dentro da mitocôndria tem o ciclo de Krebs, né? A glicólise acontece no citoplasma. Ela prepara o piruvato para que ele passe aqui pelo ciclo de Krebs e a cadeia de transporte de elétrons mitocondrial produza bastante energia. Só que aqui dentro da mitocôndria eu preciso do oxigênio para ela funcionar. Se eu cortei a irrigação dessa área, meus amigos, eu vou ter oxigênio? Esse oxigênio vai existir na mioglobina, só que ele também vai acabar, não vai? Porque eu não estou irrigando mais. Então a mitocôndria não vai mais gerar energia, gerar ATP para essa célula. Ela só poderá fazer a glicólise, que acontece no citoplasma. Qual que é o saldo líquido da glicólise? 2 ATPs para cada piruvato. No final dá 4 ATPs. Se dá só 4, a glicólise vai ser executada em alta aqui nessa célula. Acaba acumulando muito piruvato, e o piruvato, que é o produto final da glicólise, em excesso, inibe a glicólise. Então eu tenho que tirar esse piruvato daí. O que eu faço com esse piruvato? O piruvato é transformado em lactato. Ácido lático, pessoal. Sabe aquele primeiro dia que você vai na academia depois de muito tempo? E aí, na hora você não sente nada, mas no dia seguinte seus músculos estão gritando, você passa a sentir partes do seu corpo que você nem sabia que existiam? É porque
faltou oxigênio. A mitocôndria não teve condição de produzir energia ali. Você é sedentário, então não tem irrigação suficiente em todos os seus músculos. A célula teve que executar glicólise na alta. Acumulou piruvato, mas nós ainda precisamos de energia. Então vamos transformar o piruvato em lactato para que a glicólise continue acontecendo. Lactato é ácido, altera o pH do músculo, causando aquela dor. A dor do infarto, então, é muito parecida a essa dor desse músculo que trabalhou demais no dia anterior. Tá? É por isso que dói. Por isso que dói a isquemia. Porque não tem mais oxigênio, glicólise na alta, lactato sendo acumulado. Ok? O infarto agudo do miocárdio é uma síndrome clínica resultante do fluxo arterial coronariano deficiente para uma área do miocárdio. Então, quando eu não tenho um fluxo adequado para uma certa área do coração, ocorre um infarto naquela área que não está sendo irrigada. O que isso promove? Morte celular e necrose. Então, se não chega oxigênio, meus amigos, a célula morre e o tecido necrosa. Caracteriza-se por dor pré-cordial intensa e prolongada, alterações eletrocardiográficas agudas e aumento da concentração plasmática de enzimas e proteínas das células musculares do coração. Já comentei isso com vocês. Se a célula morreu, o que acontece com o conteúdo intracelular? Vai para o sangue. Então, esse aqui é o ponto crucial para que você entenda essa aula. Aumento da concentração plasmática de enzimas e proteínas das células musculares do coração. Então, essas enzimas e proteínas que era para estarem dentro da célula presente no músculo cardíaco vão para o plasma, aumentam a concentração. Essas enzimas e proteínas, portanto, tornam-se os marcadores bioquímicos do infarto agudo do miocárdio. Oi? Pois não? Professor, Oi. geralmente, quando suspeita de IAM, realizado 3 etapas, né, dessas enzimas, né, com intervalo geralmente de 3 horas. Porque às vezes o primeiro dá negativo, aí já o segundo ou terceiro dá positivo. Isso aí. Demora um tempo para que ocorra a perfusão dessas enzimas lá do coração até chegar nas nossas veias, né? E eu vou aproveitar a sua excelente pergunta para adiantar aqui para vocês algumas questões interessantes a respeito. Veja que o paciente está com todos os sinais clínicos de um infarto. Vai fazer o teste no sangue. Fez o primeiro, não apareceu nada. Ele está normal? Pode ser que sim, pode ser que não. Nesse momento, o que é feito com esse paciente? Ele começa o tratamento contra o infarto ou não começa? Começa o tratamento, não é verdade? Então, veja que é aquele velho princípio, que o tratamento não pode ser pior do que a doença. Por mais que existam problemas relacionados ao uso de medicamentos, né? Por mais que nós devamos utilizar medicamentos de forma racional, nesse caso, se eu começar o tratamento e não for infarto, beleza, vida que segue. O fármaco será depurado tranquilamente. Pode ser que esse paciente tome vários outros medicamentos, pode ser que seja um paciente que sofra de alcoolismo, pode ser que esse paciente se torne uma dose plasmática maior do que a dose terapêutica, de acordo com o metabolismo desse paciente.
são riscos secundários. Porque se for infarto e ele não começar o tratamento, ele pode morrer. Então, os agentes trombolíticos começam a ser aplicados na suspeita do infarto, antes dos testes clínicos, tá? Esse é um princípio geral. É por isso que vocês que estão na farmácia estão pegando várias prescrições referentes aí ao Covid-19, né? Azitromicina, ivermectina, anita. Para alguns pacientes, o prescritor faz essa análise. Poxa, não tem comprovação de que é ou de que não é eficiente, mas usar não trará problema algum para o paciente. Então, os prescritores têm adotado esse tratamento. Tá? Então, isso é normal. Vocês vejam que isso acontece no caso do infarto também. Professor, pois não. Agora está vendo essas receitas, né, para prescrição para COVID e desses medicamentos que vocês citaram, e também algumas receitas estão vindo com anticoagulante também. Exatamente. Vem com uma injeção de Versa, até mesmo aquele Eliquis comprimido, essas coisas assim. Viu? Então, vários medicamentos que a gente tem no mercado, eles não têm o mecanismo de ação descrito, né? Por exemplo, um medicamento que a gente vende bastante na farmácia, o hipoglicemiante oral. Nossa, só porque eu falei, ele fugiu aqui. Hipoglicemiante, o Glifage, né? Isso. Metformina, lembrei. Pô, será que é Alzheimer? A metformina. Quem descobrir o mecanismo exato de ação da metformina pode ir defender um doutorado em cima disso, porque ninguém sabe direito como é que ela age. E ela é utilizada. Vários antidepressivos também não têm o mecanismo de ação descrito, mas é utilizada. Muito provavelmente, fármacos que eram utilizados para outros fins também serão incorporados aí no tratamento do Covid, nessa etapa, né? Se não faz mal, usa. A mesma coisa acontece aí no infarto. Antes de ter o diagnóstico, já se utiliza o trombolítico, o agente anticoagulante. Tá? E tem outra coisa também muito interessante. O teor de proteínas ou enzimas que eram para estar presentes lá no coração aumenta e eu detecto esse infarto. Aí, você é o farmacêutico lá e administrou o trombolítico, tá? E vai fazer o exame, quer dizer, foi prescrito, né? Foi aplicado, talvez pelos enfermeiros, pelos profissionais da enfermagem, e você está lá no laboratório. Fez a primeira análise e não deu nada. Fez a segunda análise, depois do tratamento, deu. Aí, quando você for fazer a terceira análise, aqueles níveis de proteínas e enzimas cardíacas aumentaram 20 vezes. Aí você vai ficar louco. Fala assim, meu Deus do céu, o que aconteceu? Esse coração explodiu. Não, calma. É porque o tratamento funcionou, meus amigos. Como o trombo se desfez, o sangue entrou naquelas células mortas e carregou todas aquelas enzimas que estavam no interior dessas células. Então, durante o tratamento e o acompanhamento do tratamento do paciente que sofreu infarto, quando a concentração de enzimas plasmáticas desse paciente aumenta assustadoramente, isso indica que o tratamento foi um sucesso. Porque o sangue pôde entrar naquela área necrosada, que sofreu isquemia, e limpar aquelas enzimas completamente. Tá? Isso é algo que nos vai acompanhar aqui durante a aula. Então já é bom mostrar isso para vocês, porque na hora que chegar a aula a gente já fixa. Beleza? E faz todo sentido, né? Faz sentido lógico, se a gente parar para pensar.
O infarto, então, é uma das maiores causas de morbimortalidade em adultos habitantes de áreas urbanas. A patologia de fundo do infarto agudo do miocárdio pode ser a aterosclerose, que nós já vimos aí os fundamentos do surgimento da aterosclerose nas aulas anteriores. A aterosclerose é um processo inflamatório que ocorre na parede arterial, cujo ateroma inflamou, certo? Quando ele inflama, plaquetas se grudam, monócitos estão ali presentes e pode ocorrer a formação de um trombo. O trombo reduz o lúmen arterial. E aí o ateroma diminui a perfusão de sangue que irriga esse coração. Menos sangue chega naquela área do coração. Aí, novamente, uma figura bem interessante para vocês do ateroma. Tá? Então, nós podemos ver aqui a célula endotelial e o surgimento aqui dessas células repletas de LDL. Explodiu o ateroma, monócitos, plaquetas, depois chegam no local. E aí isso aqui pode formar um trombo, certo? Porque libera um conteúdo diferente do normal dentro do vaso. É o conteúdo interno do ateroma. E essas próprias células que estão aqui, embaixo do epitélio, são células da musculatura lisa, não deveriam ter acesso à luz do vaso. É por isso que chegam os monócitos, né? É por isso que chegam as plaquetas. Ok? E é um problema. Aqui uma corte transversal também desse ateroma. Veja toda a gordura acumulada aqui nessa artéria. Qual que é a luz desse grande vaso? É isso aqui, ó. Sendo que a luz deveria ser mais ou menos isso aqui. Vou fazer de outra cor. A luz do vaso deveria ser mais ou menos isso aqui, ó. Mas ela diminui para isso aqui. Então, é por isso que diminui a perfusão sanguínea, meus amigos. Tá? Esse é o motivo por trás da aterosclerose. Os processos de iniciação e evolução da placa de ateroma geralmente levam muitos anos, durante os quais o paciente não apresenta sintomas. A obstrução pode causar angina pectoris, que é a dor no peito. Todavia, em muitos casos de infarto, nenhum histórico de angina precede o evento agudo. Acredita-se que a trombose seja o principal mecanismo responsável pela oclusão arterial aguda. O trombo coronariano sofre lise espontânea, tá errado, tá? Lise, em 10 dias, em cerca de 10% dos casos. Este é o motivo do emprego de agentes trombolíticos no tratamento do infarto agudo do miocárdio. Porque, como formou um trombo, são utilizados agentes trombolíticos. Tá? E também existem alterações no eletrocardiograma desses pacientes que passam por essa situação, né, do infarto agudo do miocárdio. Tá? Então, segundo os critérios da OMS, são necessários 2 dos 3 elementos seguintes para fechar o diagnóstico. Um histórico de dor no peito, do tipo isquêmica, modificações evolutivas nos traçados eletrocardiográficos obtidos em série. Então, o coração, por ter parte da sua musculatura lesionada, ele apresenta alterações no eletrocardiograma. Então, são colocados lá os eletrodos no paciente também, e é verificado seu eletrocardiograma. Se houver modificações evolutivas nesses traçados, né, e modificações que estão fora do normal, também se fecha o diagnóstico de infarto.
e a elevação plasmática dos marcadores cardíacos. Então, são necessários 2 desses 3 elementos em associação. Então, se eu tenho elevação plasmática e histórico do tipo de dor isquêmica, infarto agudo do miocárdio. Se eu não tenho histórico, mas tenho esses outros 2, infarto também, tá? Mais recentemente, a Federação Mundial de Cardiologia, em associação com outros órgãos especializados, redefiniu os critérios para o diagnóstico do infarto agudo do miocárdio, sendo propostos os seguintes quadros. 1. Detecção de elevação e queda dos marcadores cardíacos, preferencialmente troponina, mais sintomas de isquemia, sinais eletrocardiográficos e necrose, também fecha. Morte súbita, em geral com sintomas sugestivos de isquemia miocárdica. Elevação de marcadores cardíacos após angioplastia coronariana. Elevação de marcadores cardíacos mais de 5 vezes o limite da normalidade, mais a evidência eletrocardiográfica, também 2 critérios juntos. Ou a evidenciação patológica de infarto agudo do miocárdio, que pode levar em consideração, inclusive, todos os fatores aqui descritos. Tá? Os marcadores cardíacos são centrais no diagnóstico do infarto do miocárdio. Então, é necessário porque não só para o diagnóstico, como também para o acompanhamento do tratamento. Como eu disse para vocês, quando o tratamento é um sucesso, a concentração dessas enzimas vai lá para o alto. Clinicamente, entretanto, os marcadores bioquímicos não são mais aguardados para o diagnóstico presuntivo do infarto agudo do miocárdio. O tratamento já é iniciado com agentes trombolíticos, pois a dissolução do trombo leva à reperfusão do fluxo sanguíneo pela artéria anteriormente obstruída. E isso impede que a necrose continue acontecendo. Então, acumulou ácido lático, meus amigos, dor. Beleza, está doendo, tem ácido lático, mas ainda tem glicólise acontecendo ali. A célula não desistiu ainda. Quando eu dissolvo esse trombo, o sangue volta com oxigênio. Então, o dano tecidual é muito menor. Por isso que esse tratamento é realizado mesmo sem o diagnóstico. Esses marcadores são importantes na determinação da extensão do infarto e em caso também de reinfarto. Então, por exemplo, você está lá e o paciente deve ser acompanhado, porque se ele estiver sofrendo um infarto novamente, talvez as concentrações dessas enzimas não mudem. Continue ocorrendo um trombo naquele local. O trombo ainda não se desfez. Tá? Então, o acompanhamento clínico bioquímico é muito importante nesses casos. O marcador bioquímico ideal para o infarto agudo do miocárdio deveria ser capaz de fornecer um diagnóstico precoce. Então, seria interessante que houvesse uma enzima que, assim que houve infarto, fosse notada na corrente sanguínea. Mas, infelizmente, é difícil de acontecer. Por isso que, quando tem a suspeita, talvez demore um pouco para detectar esses níveis plasmáticos alterados das enzimas cardíacas, né? Então, faz sentido para vocês que o sangue parou de fluir naquele local. Então, como que essas enzimas chegarão na corrente sanguínea, na circulação sistêmica? Demora um bocado. Tá? Então, se houvesse alguma possibilidade, seria interessantíssimo. Porque isso iria contribuir para o prognóstico, avaliar o sucesso da reperfusão após o tratamento com agente trombolítico, detectar infarto em cirurgias e avaliar o tamanho da área afetada. No entanto, em um mesmo marcador, então em uma só enzima, nunca são reunidas todas essas características. Então, esse diagnóstico é realizado fazendo
a verificação de mais de uma enzima. E assim, avaliando mais enzimas, é possível chegar numa condição próxima da realidade. Não dá para reunir todas essas características ideais em apenas um marcador. Então vamos para os marcadores bioquímicos clássicos, como eu havia comentado. Existe aí a creatinoquinase total, a creatinoquinase isoenzima MB e a lactato desidrogenase. Veja no gráfico, em dias, a CKMB, como que ela se altera. Então veja que no tempo zero aqui, ela ainda está baixa, né? Se isso aqui for, por exemplo, 24 horas, né? Um dia, vai ter algum intervalo de horas aqui em que todas elas ainda estão normais no sangue. Depois é que ela aumenta bastante. E olha só, com o sucesso do tratamento, como essas enzimas vão lá em cima um dia depois do episódio de infarto. É porque o sangue penetrou naquela área necrosada, tá? E percebam que essas características são bem diferentes para todos esses marcadores, né? LD, troponina. Troponina aumenta bastante. AST, a CK total e a CKMB. Tá? Creatinoquinase total e creatinoquinase isoenzima MB. Após o infarto agudo do miocárdio, existe uma fase inicial chamada de fase lag. Então, nessa fase lag, a concentração dessas enzimas fica constante. Depois é que ela sobe. Tá? Essa fase dura cerca de 6 horas e nela todos os valores de CK total e CKMB permanecem nos seus valores iniciais. Então, mesmo com aquele episódio de infarto, a concentração dessas enzimas não muda. É uma concentração que pode estar alterada de CK total e CKMB, só que ela não muda. Quando o tratamento dá certo, ela aumenta vertiginosamente no sangue. Lactato desidrogenase. A fase lag dela é de 8 a 12 horas. Ela atinge um pico máximo em 48 a 72 horas e permanece elevada por cerca de 7 a 10 dias. Vejam que interessante. Então, todas essas enzimas passam a ser dosadas para contribuir com o diagnóstico. E existem também os marcadores bioquímicos modernos. CKMB massa, que é medida por imunoensaio. Então, o anticorpo que é sintetizado para essa enzima é específico para ela. Isoformas também da CK. Troponinas e a mioglobina. São proteínas que estão no interior das células cardíacas. A abertura precoce do vaso sanguíneo, química ou mecanicamente, implica no emprego de marcadores de curta fase lag. Avaliar a eficácia do tratamento trombolítico. Então, essas enzimas são feitas aí para verificar se o tratamento trombolítico está dando certo, tá? Antes que seja necessária alguma cirurgia nesse coração. Eu preciso desses indicadores de curta fase, porque se esses indicadores estiverem alterados, né, se eu não conseguir perceber esses indicadores, talvez seja necessário intervir cirurgicamente, certo? Naquele paciente, para evitar aí o risco de danos necrosantes ainda maiores. Na avaliação do tratamento trombolítico, uma amostra de sangue é colhida no início do tratamento e uma 90 minutos depois. Então, começou o tratamento? Colhe. 90 minutos depois, colhe novamente. Se o trombo for desfeito, a perfusão do sangue carrega as enzimas do miocárdio. E aí eu tenho um pico enzimático precoce. Maravilha, não precisamos de cirurgia.
CKMB massa, medida por imunoensaio. O imunoensaio consegue perceber essa CKMB, que é específica do coração, em até 3 horas após o início do infarto agudo do miocárdio. E em até 6 horas em mais de 90% dos pacientes. Então vejam que interessante. É um teste muito mais específico, né? E aí consegue-se determinar, inclusive, se CKMB massa aumentar depois dos 90 minutos em que foi iniciado o tratamento, maravilha, não precisaremos de cirurgia. Se há reperfusão da CKMB massa aumentada 2 horas após a administração do trombolítico, maravilha também, o tratamento deu certo, tá? Isoformas de CK são verificadas por eletroforese de alta voltagem. Eletroforese é um trem que eu acho que talvez vocês ainda não tenham visto até hoje, né? Mas, na prática, do que se trata a eletroforese? Vocês já ouviram falar de imunocromatografia. A gente viu a imunocromatografia e também vocês também talvez já tenham usado ou visto acontecer uma imunocromatografia no teste do COVID, né? Então, existe a migração por uma fase estacionária. Na eletroforese, a fase estacionária é um gel. E, nesse gel, eu aplico em algumas fissuras desse gel a amostra de sangue do paciente. Proteínas, meus amigos, são feitas de aminoácidos. A maioria dos aminoácidos tem carga. Tem proteínas que têm carga mais positiva e proteínas que têm carga mais negativa. Então, quando eu submeto essas proteínas que estão aqui a um gel, nesse gel tem microporos bem pequenininhos. E o gel é hidratado, né? Então tem água aqui também no meio do gel. Até porque é por isso que é um gel, né? Se eu aplico uma diferença de potencial nesse gel, então o lado de cá está positivo e o lado de cá está negativo, o que acontece com as proteínas que têm um caráter mais positivo? Elas são repelidas por esse polo e atraídas por esse. Então essas proteínas passam a migrar no gel. Migrar nesse gel. Tá? Vejam que interessante. É uma cromatografia. Só que é uma cromatografia um pouquinho diferente. Eu tenho cargas atuando. É diferente da cromatografia do COVID, em que o líquido empurra a amostra e os anticorpos para interagir lá com uma base fixa, que vai ficar colorida no caso de uma resposta positiva, né, da presença de anticorpos. Essa migração é típica para algumas proteínas. Então, por exemplo, pode ter uma isoforma de CK cardíaca que sempre que ela é aplicada, ela dá 3, 4 passos nesse gel e fica parada aqui. Então, se esse paciente apresenta uma banda nessa altura aqui do gel, nossa, isso é uma isoforma de CK. Aí o outro paciente, que eu vou colocar aqui, suspeita de infarto também. Suspeita. Tomou o trombolítico. Aí eu faço a eletroforese, no sangue dele tem um monte de proteínas. Mas aquelas que deveriam ser a CK e está aqui, não estão. Não encontro a CK, está faltando, né? Está vazio. Ah, então não foi infarto. Então é uma outra forma de determinar a presença de enzimas no nosso sangue. É como se fosse uma cromatografia. E aí nós chamamos esse procedimento de eletroforese. Por que é eletro, professor? Porque usa
uma DDP, uma diferença de potencial. As proteínas têm carga. Então o pH aqui é controlado, geralmente pH 7. Nesse pH, algumas proteínas têm carga mais positiva e carga mais negativa. De outra forma, o que acontece com as proteínas que têm carga negativa? Elas são repelidas por esse polo e atraídas por esse. Então elas nem migram. Só vão migrar nesse sistema que eu aqui coloquei as proteínas que têm carga positiva. Você pode, inclusive, virar esse gel e colocar os polos assim, ó, positivo aqui, negativo aqui. Aí essas proteínas que migraram para cá vão migrar agora para o lado de cá ou para o lado de cá. Vejam que interessante. Separo ainda mais essas proteínas. E tudo isso tem protocolos, que é só chegar lá e executar. Beleza? É simplesmente uma outra forma de separar as proteínas. E fornece dados mais rápidos e sensíveis, no caso aí da eletroforese. Troponinas. O mecanismo exato de contração muscular a nível molecular ainda é desconhecido, a gente não sabe. Mas a teoria mais aceita é que ocorre uma interação entre as cabeças das moléculas de miosina com filamentos de actina. A troponina 1 cardíaca é específica do coração e é especialmente útil no diagnóstico do infarto agudo no pós-operatório. Então, as troponinas também participam da contração e deveriam estar no interior da célula cardíaca. Se estão aumentadas, temos algum problema. Mas, se elas aumentam muito, isso indica que a perfusão voltou para aquela parte do órgão. Então vejam aqui que em 3 dias, 4 dias mais ou menos, a troponina atinge um pico plasmático, essa em roxo. Então ela é especialmente útil no diagnóstico do pós-operatório, para liberar esse paciente. Ainda assim, uma série de fenômenos pode ocasionar um aumento de troponina, sem que haja lesão coronariana. Traumas matam células, né? Se o paciente utiliza o marca-passo, algum abalo nesse marca-passo também pode aumentar a concentração de troponina 1 no sangue. Pode existir uma perfusão diminuída por uma insuficiência cardíaca, e aí você tem um falso negativo, né? Hipertrofia do coração, um paciente hipertenso, por exemplo. Pode ocorrer uma embolia pulmonar, que aí também mata células que têm troponina 1, porque não está chegando oxigênio nas células do coração e nenhuma outra célula, né? No caso da embolia pulmonar. Células sem energia vão fazer glicólise na alta. Depois que dão a glicólise rarear ali naquele músculo, essas células vão morrer. E isso também aumenta a troponina. Só que por outra forma. Na questão do infarto, houve uma diminuição da perfusão sanguínea naquele local. Na embolia pulmonar, o organismo é afetado como um todo, porque não tem trocas gasosas. E também pacientes que sofreram grandes queimaduras também têm alterações aí na troponina 1. E aí, eu não sei responder vocês por quê, tá? Mas isso existe. Talvez seja determinado empiricamente. E a mioglobina? Assim como a CKMB, ela se localiza no citoplasma da célula. O maior interesse em medir a mioglobina é pela sua rápida liberação na circulação de 1 a 3 horas após o infarto. Só que tem um problema com a mioglobina, meus amigos. Lembram-se que nem todas as características ideais a gente encontra numa proteína só? A mioglobina é muito pouco específica, porque ela também está presente em todas as células do músculo esquelético. Então, se você pega a sua bicicleta e anda 25 km, depois sente dor no peito, vai ficar difícil de te dizer
quando você faz o teste, só levando em consideração a mioglobina, se foi resultado do seu treinamento extenuante com a bicicleta ou se foi um dano cardíaco. Então, beleza, a mioglobina está alta. Vamos medir outra enzima. Vamos medir a troponina, tá? Então, o diagnóstico sempre é baseado em mais de uma enzima, tá? É preciso manter isso em mente. Não dá para concluir utilizando apenas um marcador. Ok? Então, meus amigos, chegamos no final dessa aula, que é praticamente uma aula introdutória sobre o que nós iremos tratar. Nós vamos ver várias enzimas daqui para frente, que estão incluídas nesse arquivo que eu mandei para vocês. Então, vamos ver as enzimas relacionadas com o fígado, com o pâncreas, tá? Começamos com o coração, porque já é o gancho da arteriosclerose que a gente viu aí nas aulas passadas. E eu tenho uma proposta para vocês hoje. Algum de vocês gostaria de testar os conhecimentos adquiridos na aula de hoje? Ninguém? Eu tinha um professor lá no colégio de geografia. E ele, depois de algumas aulas, né? Ele falava assim: alguém gostaria de testar os seus conhecimentos? E aí ele dava um questionáriozinho pra gente. E eu fiz isso hoje aqui com vocês. Então, na plataforma, eu coloquei algumas questões que têm relação com a aula de hoje. Já está disponível lá para vocês. Não vale nota da nota normal do semestre. Mas sempre no final do semestre, ficam alguns alunos precisando de alguns pontinhos, né? E esse questionário depois da aula tem essa finalidade. Então, ele vai ficar disponível aí até o final da aula, né? Até as 9h10, para que vocês possam fazer a respeito da aula que vocês acabaram de ter, tá? Vale 0,5 pontos e são 4 questões. Então, se você quiser testar os seus conhecimentos, ele já está liberado lá para você poder fazer. E olha, libera até as 10, queria andar de bicicleta agora. Você não vai precisar não, ué. Se não precisar de 0,5 pontos, deixa a bicicleta para mais tarde. É muito fácil. Você vai ver que você consegue fazer até as 9h10, que era o horário da aula. Rapidinho você vai conseguir fazer. Quem tiver pelo celular, já pode sair da aula também e fazer o questionário, tá? Fiquem tranquilos quanto a isso. Mas é muito fácil. Muito, 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 muito fácil. Podem crer. São perguntas relacionadas com a aula de hoje para a gente fazer essa fixação. Beleza? Professor, pois o não? senhor vai corrigir isso? Como é que você vai corrigir online isso também? Como é que vai ser? Depois vocês já vão ficar sabendo a nota, porque já vai liberar, né? Já programei para isso. Ah, tá. Entendi. Então, 0,5 pontos para serem somados para quem precisar. Eu não vou somar 0,5 para quem não precisar de nota, tá? Para passar lá no final do semestre. Tá. Mas é uma forma de manter vocês aí ligados na aula, porque senão você acaba a aula e vai andar de bicicleta e esquece tudo que o professor falou. Tá certo. Beleza? Esquece não. Tá certo. Falou então, professor. Até mais. Boa noite, professor. Boa noite para vocês aí. Também é uma forma de como... Boa noite. Valeu. Como vocês não perguntam nada durante a aula, aí fica essas questões aí para vocês terem alguma dúvida para estudar. Beleza? Tá, Jorge. Falou. Até amanhã. Boa noite. Boa noite. Boa noite.